Somente dizer que a pressa é inimiga da perfeição é olvidar que a demora é amiga da prescrição. Parece evidente que essa predominantemente generalizada postura de total inação, abstencionismo ou conformismo, em verdade, somente pode beneficiar aqueles que continuam mantendo seus privilégios sob seus auspícios. Afinal de contas, por que mudar um estado de coisas que está me favorecendo tanto? Eu vou sim fazer o possível para que tudo continue como está. Pensando bem, eu vou até mesmo encetar ações, sejam elas quais forem, para destruir tudo e todos que queiram mudar essa realidade que tanto me apraz. Preciso, todavia, unir-me aos que pensam como eu e agir com inteligência, preferencialmente agora, de maneira velada e indireta. Eis aí, meus caros, em última análise, a filosofia básica e central dos integrantes do denominado Círculo da Maldade, que continua a afligir a sociedade. Como alguém já afirmou, tinha razão o apóstolo Paulo ao dizer que a única saída é aborrecer o mal e aderir ao bem. Isto significa aderir e compreender que é preciso romper o círculo vicioso da maldade. Este é um poder que cada qual possui e pode usá-lo em todas as circunstâncias. É uma questão de escolha, pois o mal tem um nome. São homens e mulheres que o escolhem. Esta escolha é um esquivar-se do amor. Dá-se preferência a uma gramática que vai dinamizando a vida na contramão do amor. De uma atitude individual se passa a uma cultura. E quem será capaz de aderir ao bem, ou antes, de combater eficazmente o mal? Ora, diriam muitos, unicamente pessoas com os predicados de Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, a Santa das Sarjetas, Martin Luther King. Mas somente eles. E nós? Pergunto. Estamos impedidos de também fazê-lo? Claro que não. Especificamente em relação à sociedade brasileira, podemos facilmente detectar a ação deletéria dos componentes dessa terrível organização, e ela, odiernamente, embora não seja ostensiva, é extremamente poderosa. Por outro lado, percebe-se mais recentemente, em nosso meio, o surgimento de um movimento contrário a tudo isso, embora incipiente e ainda um pouco efetivo para combater o gigante aparentemente indomável. Felizmente, menos mal, parece que agora as coisas estão começando a mudar. Mas o que até então se via, e ainda se vê em alguns setores, é um sutil agir, por exemplo, dos detentores do verdadeiro quarto poder da República, vale dizer, da mídia nacional, totalmente direcionado a propiciar o alheamento da população, senão o seu perene conformismo. No auge desse execrável expediente midiático, e me lembro desse episódio como se houvesse acontecido ontem, a já então poderosa Rede Globo de televisão, que, diga-se en passant, a bem da justiça e da verdade, parece estar nos dias que correm cada vez mais aderindo ao bem, no exato dia em que Chico Mendes foi brutalmente assassinado no Brasil, e ao contrário do que ocorreu nos noticiários do mundo todo na época, eu estava em São Paulo nesse dia, sequer mencionou o episódio, preferindo levar ao ar, acreditem, durante todos os 15 minutos finais do seu já então famoso Jornal Nacional, uma reportagem que tratava das peripécias de uma gatinha que, por circunstâncias, acabou ficando presa no compartimento de carga de uma aeronave e, assim, acabou percorrendo durante dias os 5 continentes. Em época relativamente menos remota, o sempre lembrado episódio Collor de Mello, o caçador de Marajás, que antes das eleições presidenciais havia sido construído pela mídia como um verdadeiro estadista, e logo após, já presidente, por contrariar interesses dessa mesma mídia
e de resto de outros grupos privilegiados, foi por aquela literalmente destruído. Não que talvez não merecesse, mas sinceramente, nessa então vigorante atmosfera de informações orquestradas, ninguém pode afirmar com inteira convicção de que realmente merecia. O que dizer então dos dirigentes, das autoridades e dos políticos corruptos que mais recentemente conviveram e ou ainda estão a conviver conosco? Parece que em número menor agora, mas que ainda aí se encontram, lutando para manter os seus privilégios e para destruir quem ousar combatê-los. Vide, por exemplo, Paulo Maluf, o famoso juiz Lalau, os anões do orçamento, capitaneados pelo falecido João Alves, que lavava dinheiro sujo comprando de terceiros bilhetes de loterias premiados, chegando a dizer, certa feita em entrevista à imprensa, que, por Deus tê-lo ajudado, havia ganho 200 vezes na loteria. O Roberto Arruda, governador do Distrito Federal, que anos antes já havia violado os painéis de votação do Senado Federal e mais recentemente mandou seus assessores guardar dinheiro nas meias para comprar panetones. Os acontecimentos recentemente havidos em nossa Assembleia Legislativa, onde, segundo notícias que se tem, um seu funcionário estatutário de primeiro escalão, ao longo dos últimos anos, teria montado um esquema, uma quadrilha dentro da própria casa para desviar, como desviou, segundo notícia fartamente veiculada pela mídia araucariana, mais de 100 milhões de reais. E nessa predominantemente miasmática atmosfera de doença moral, poucos se preocupavam com a saúde, com a educação de nossa população. Mas esse estado de coisas, aliás, já há algum tempo, felizmente começou a mudar. Como todos sabemos, até para colaborar, ainda que modestamente, com os propósitos de todos aqueles que já haviam ou ainda estavam aderindo ao bem para combater o mal, a denominada Carta Cidadã, a Constituição Federal de 1988, num maravilhoso momento de inspiração divina, deu à instituição do Ministério Público um novel perfil, dotando-o de mecanismos jurídicos extremamente importantes e eficazes para contribuir de forma decisiva nessa batalha do bem contra o mal. Tornou-se o promotor de justiça, a partir daí, por assim dizer, o defensor da sociedade por completo. Sua imagem, até então, era apenas a de um homem insensível, envergando uma negra e sombria beca, e cuja única contribuição que poderia dar à sociedade limitava-se a acusar tenazmente quem havia cometido um crime convencional. Através de legítimas ações, não mais somente punitivas, mas também proativas e principalmente ressarcitórias, passou então o Ministério Público a corporificar um verdadeiro partido político em defesa dos relevantes e prioritários interesses jurídicos e ético-morais da sociedade, promovendo efetivas ações para resguardar a integridade do meio ambiente, do patrimônio histórico-cultural, da saúde, da educação, da proteção aos hipossuficientes, dos direitos da criança e do adolescente, do patrimônio público, aqui notadamente pela propositura de ações civis públicas por ato de improbidade, ou então pura e exclusivamente ressarcitórias. Até porque, como a rigor todos acreditamos, o mundo é composto majoritariamente de pessoas de bem, a maior parte de nossa sociedade aprendeu a apoiar e a admirar esse novo Ministério Público, ao contrário do que até então acontecia em relação a todos os promotores públicos norte-americanos, cuja imagem era exatamente a mesma que as pessoas tinham dos promotores brasileiros e que, invariavelmente, a cada episódio levado ao ar pela TV, levavam surras homéricas em plenário de júri, quando nele se defrontavam com o simpático advogado Perry Mason. Fazer o quê? Se essa era a única imagem que até então o nosso povo tinha do promotor de justiça. Nessa época, embora ainda criança, eu me lembro que quando o juiz lia o veredicto absolutório, todos que se encontravam na sala de estar assistindo o episódio pela TV chegavam a se levantar e a aplaudir freneticamente. Acreditem,
Bem, nesse particular, defender no que respeita ao Tribunal do Júri, convenhamos, foi e sempre será muito mais simpático do que acusar. Mas esse não é o nosso foco. A par de todo o desenrolar desse já deflagrado, mas lento processo de purgação ético-moral de nossa sociedade, entretanto, constata-se, infelizmente, que o mal, sem embargo, continua tentando nos enlaçar a todos. Basta ver os recentes acontecimentos que vieram à tona, dando conta, por exemplo, da continuidade da prática da terrível corrupção em nosso país. Como já antes referidos, os casos Paulo Maluf, Roberto Arruda e, como ninguém desconhece, o rumoroso surgimento da maior crise institucional da história de nosso legislativo estadual. Tudo isso a par dos já tradicionais e crescentes fenômenos do aumento da criminalidade corriqueira, do abandono dos valores a serem preservados e da perda da fé. Alguém já disse que há dois tipos de pessoas que criticam o Ministério Público: os ignorantes, porque não o conhecem, e os criminosos, porque o conhecem muito bem. Nos dias de hoje, muito poucos são os que criticam o Ministério Público por não conhecê-lo, até porque quase todos o conhecem, mas ainda são muitos os que o odeiam por conhecê-lo muito bem.